Bora lá, galerinha! O iceberg da Wikipedia, os tópicos perdidos do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo do Semideus, aí mais um pra nossa coleção aqui do canal, né, gente? Mas esse não tinha realmente como eu deixar de fora. Iceberg do Semideus é... Assim, cara, quando vocês verem que o Semideus lançou um iceberg, vocês já podem correr aqui no outro dia, que é certeza de que eu vou gravar, porque vocês sabem que eu adoro o canal do Semideus e icebergs dele, então nem se fala, né, mano? Nossa senhora, minha... Calvície tá tensa hoje aqui, né, gente? Deixa eu dar uma arrumadinha no cabelo, que senão fica feio. Ah, enfim, gente, vocês sabem que vídeo de semideus aqui no canal, ainda mais icebergs, é garantia aí, né? Eu tinha que gravar. Eu já gravei o iceberg da Wikipedia, aquele mais antigo do semideus, a parte 1, no caso, há muito tempo atrás, caso vocês queiram ver. Mas, enfim, é um vídeo de outros tempos aí, então vá por sua conta em risco. Só que, cara, é um tópico que eu gosto muito, eu acho muito legal essa temática de Wikipedia, porque eu uso bastante a Wikipedia, sabia? Não sei vocês, cara, principalmente a Wikipedia em inglês, eu gosto muito de ficar lendo várias coisas. Eu sou um cara que me interessa por assuntos e às vezes eu pesquiso lá e gosto de ficar olhando. Enfim, tô curioso pra ver o que vamos ter nesse vídeo, tá bom? Se puderem, deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que hoje tem vídeo novo lá no membros do canal, então caso você queira ver isso, são apenas R$3. Já disponibilizei aqui dessa nova faixa, são 3 vídeos aí que eu postei, hoje vai ser o quarto, mas tá saindo um vídeo a cada 2 dias aí, vai seguir nessa tomada aí, então deem um voto de confiança aí pra quem quiser, que é certeza de conteúdo novo, tá bom? Além disso, entre no meu canal 2, teve vídeo no fim de semana, tá bom? Dê uma assistidinha lá, se tiver afim. E entra no server do Discord aí pra gente trocar uma ideia, tá bom? Enfim. Vambora pra esse vídeo que eu tô bastante curioso, tá bom? Bora! Ok, eita. Que coisa meio esquisita. Ok. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg do canal. Desta vez estaremos voltando aos tópicos perdidos. Uma série de vídeos onde revisitamos icebergs que já foram explorados aqui no canal. Eu gosto e disso. O que a gente estará revisitando nesse vídeo é o iceberg da Wikipedia, que lista diversos artigos estranhos e incomuns que estão presentes no site, sendo coisas que você não esperava que tivesse um artigo lá, ou só são bem diferentes mesmo. Lembrando que não é necessário ver o vídeo anterior para ver esse, mas se quiser ver... Ó, o Mr. Hands aqui, né, gente? Mas assistam aí a parte 1 do Semideus e assistam a minha reação também, mano. Depois, por mais antiga que seja, acho que é boa. Ótimo complemento. Então, sem mais explicações, vamos explorar o iceberg da Wikipedia, os tópicos perdidos. Ok, vambora. Legal. Tô animado. Pô, isso aqui não é água não, gente. É uma Sprite, tá bom demais, mano. Bora. Que isso? The Eye of Argon. Esse é o título de uma história de fantasia que se encaixa no subgênero de espada e feitiçaria, que foi escrita em 1970 por um autor amador chamado Jim Tace, um residente da cidade de St. Louis, no estado americano do Missouri, que escreveu essa história quando ele tinha apenas 16 anos. The Eye of Argon é infame hoje por ser considerado por muitos como um dos piores livros já escritos, já tendo sido chamado até de a apoteose da má escrita. O livro conta a história de um bárbaro chamado Grinir, ou sei lá como se pronuncia isso, que é claramente inspirado no Conan o Bárbaro, que luta contra cultistas que estão querendo sacrificar uma prostituta chamada Cartena, que posteriormente vira o interesse romântico do protagonista. O tal Eye of Argon, ou o Olho de Argon, que dá nome ao livro, é um artefato que esses cultistas adoram, que posteriormente, quando o protagonista consegue pegá-lo, se torna uma espécie de bolha que começa a crescer no corpo do Grinir até ele jogar fogo nessa bolha, fazendo ela explodir. A história foi publicada a capa, só a capa já é horrível, né, pra começar, né? O livro, cara, muita gente diz que o livro não se julga pela capa, mas se julga um pouco sim, cara. Se um livro quer se vender, ele tem que ter uma boa capa, né, cara? Olha essa capa que horrível, né, cara?
Tá de brincadeira, mano. Em uma revista. Se bem, cara, que eu já reparei, mano, que capas nos Estados Unidos geralmente são feias, né? Vocês já repararam, cara? As capas dos Estados Unidos são geralmente feias. Olha as capas de... Eu sempre falo isso, cara. Olha as capas de Crônicas de Gelo e Fogo lá dos Estados Unidos. Que coisa horrorosa que é, cara. Sai fora, mano. Os-Fan, inicialmente sendo pensada para uma distribuição bem pequena. No entanto, a história chegou na mão de outros autores de ficção científica que começaram a divulgar a história cada vez mais até ela começar mas divulgaram por zombaria do cara? Aparecer em convenções de ficção científica, onde o Eye of Argon ficou infame pela sua baixa qualidade de escrita, tendo descrições estranhas, cenas bizarras e muitos erros ortográficos. Nestas convenções era comum... Confesso que fiquei até curioso de ler um pedacinho, né? As pessoas se reunirem para ler passagens do livro em voz alta. E era muito comum eles caírem na risada ao lerem passagens do livro com palavras escritas de forma errada ou com cenas... Pô, assim, eu entendo, mas, cara, eu fico um pouco com dó do cara, que eu fico pensando, e se eu escrevesse um livro também a galera zoasse esse nível, né, cara? Muito bullying pra caramba. Essa má popularidade do livro parece ter afetado bastante o autor, então, que em uma entrevista posterior afirmou que ele tinha perdido completamente o interesse na escrita, isso é duro, vendo mano. tantas pessoas caçoando do seu trabalho, com ele vindo a falecer em 2002. Dado ao título do... Só que também assim, né, cara, o cara também tem que saber fazer da sua fraqueza um ponto forte. Por que ele não transformou essa história num livro de comédia no final, né, cara? Não assumiu assim, pô, é isso mesmo, sabe? É assim que é meu livro. Ele poderia ter explorado isso, né, cara? Às vezes você acha que é uma fraqueza sua, mas na verdade tá aí uma oportunidade, né, cara? Às vezes é uma força. O livro já escrito, o Eye of Argon, hoje é considerado meio que um clássico cult, com a história estando disponível na internet para ser lida. Nice. Ok, parece curtinho ali pelo... O S legal. Esse é um símbolo bastante conhecido que aparece tanto na cultura do grafite quanto no ambiente escolar, sendo representado em grafite pintado em ruas de todo mundo, quanto desenhado em livros ou cadernos escolares. O QS, que também é conhecido como S universal, é um S estilizado, desenhado de uma forma que dá a impressão que a letra é mais espessa. O grande mistério em relação ao S universal é a sua origem. Ninguém sabe exatamente como ele surgiu e quem é o criador desse símbolo. Existem incidências do sei lá, né, cara, mas também é só um símbolo aleatório, né? Tipo assim, não é um símbolo... tipo, é complexo, mas não é também o mais complexo do mundo, né, cara? Desde meados dos anos 80. E se especula que esse símbolo surgiu nas escolas e o método para desenhá-lo foi repassado de aluno para aluno, sendo espalhado pelo mundo todo. Alguns especulam até que o QS surgiu como uma referência ao S símbolo do personagem. Não faz o menor sentido isso daqui, cara, meu Deus. Apesar dos dois símbolos serem bastante diferentes. O cara ia desenhar o símbolo do Superman e desenhou aquilo dali? Não faz sentido nenhum. Ok. Pantone 448C. Esse é o nome pelo qual é conhecida uma cor que é considerada... Imaginei que fosse um planeta, sabia? Um exoplaneta. Cor mais feia que existe. Essa cor aí é frequentemente descrita como... Parece cocô, né, cara? Um marrom castanho escuro que puxa um pouco pro verde oliva. Que de fato não combina com muita barro, coisa, mas sei lá, exatamente essa cor em específico foi escolhida como a cor mais feia. Bem, em 2012, o Departamento de Saúde da Austrália fez uma pesquisa para encontrar a cor que os consumidores eram menos atraídos, chegando nessa cor, que com base nisso, começou a ser usada nas caixas de cigarro para ser mais um incentivo para que as pessoas não comprassem o produto, ajudando assim a combater o vício em cigarro. Medida mas você não é tão feia também, né, cara? Sei lá, mano. De fato, reduziu as vendas do produto no país. Mas é porque é uma cor que parece lixo, né, cara? Parece, sei lá, parece realmente algo que colocam numa lixeira, sabe? Algo assim, mano, uma cor usada em lixeira, né? Se tornou uma cor usada nas embalagens de cigarro em outros países. Bem interessante, hein? Margaret Abbott. Margaret Abbott é o nome da primeira mulher americana a ganhar uma competição olímpica, tendo esse feito nos Jogos de Paris em 1900. Ela não foi a primeira mulher, já que a suíça Helene de Portales se tornou a primeira campeã olímpica feminina ao ganhar um torneio de vela na mesma edição. Mas o que torna a história de Margaret Abbott curiosa é que ela ganhou uma competição olímpica e não se deu conta disso. Nessa época,
época, Margaret disputava alguns campeonatos de golfe amador. E enquanto ela estava com sua mãe em Paris, as duas se inscreveram em um campeonato que estava acontecendo na cidade. Sendo que esse tal campeonato era apenas as Olimpíadas. Sendo que a edição de 1900 foi só a segunda edição. Exatamente, isso que eu ia falar, né, cara? Só que, pô, não dá pra você querer comparar o tamanho que é os Jogos Olímpicos hoje com aquela época, né, cara? Segundo jogo olímpico, nunca tinha tido um Jogos Olímpicos fora da Grécia, basicamente, era o primeiro, né? Então, assim, é óbvio que... Só você vê que não tem ninguém na arquibancada, né, mano? Então é óbvio que era basicamente um torneio, realmente. Ninguém levava aquilo ali como, nossa, a gente vê hoje os Jogos Olímpicos, né? Moderna das Olimpíadas. E é a primeira que teve competições femininas. Pô, mas é maneiro essa arte aqui. É mó estilosa essa roupa, vai dizer. Nesse evento, sua mãe empatou em 7º lugar com uma outra participante, enquanto Margaret Abbott ganhou a competição, recebendo como prêmio um pote de porcelana no lugar da tradicional medalha. Algo que contribuiu para ela não ter descoberto que aquilo era um evento olímpico. Pô, que sacanagem também, né, cara? Margaret deram um pote pra mim, né, cara? Voltou aos Estados Unidos. Por que deram um pote em vez de uma medalha? E veio a falecer em 1955, aos 76 anos. Nunca sabendo que ela participou de uma competição olímpica. Mas ninguém contou pra ela, não, cara. Não foi a única mulher a ter competido nessas Olimpíadas que nunca soube que já participou de um evento olímpico. Já que esses eventos não eram muito bem divulgados como eventos olímpicos. O legado de Margaret Abbott só foi resgatado. Os Jogos Olímpicos eles só vão ganhar assim o tamanho que eles têm realmente hoje em dia ali na época dos Estados Unidos versus União Soviética, né, cara? Esse é o momento que ele vai começar realmente ou na época do nacionalismo e tudo mais, né, cara? Mas eu não quero falar palavras erradas, né? Mas, tipo, em 36, por exemplo, né? Que daí começa todo esse lance de um país contra o outro e tudo mais, né? Querer mostrar que é superior, coisas assim, né, cara? Que é muito a didática das Olimpíadas do século passado, né? Até hoje é um pouco, né? Hoje em dia é Estados Unidos e China, né? Muitas décadas depois de sua morte, a partir de pesquisa sobre sua vida, que a colocou oficialmente como a primeira mulher americana a ganhar uma competição olímpica. Ok, interessante. Boa trilha sonora, hein? Gon Gusler. Esse nome meio estranho é dado a um grupo de pessoas que tem um interesse bem específico, que é observar as atividades de canais. E não, eu não estou falando de canais de TV, e sim canais que passam água no meio de uma cidade. Sim, exatamente, algo bem específico, que é o hobby de algumas pessoas lá no Reino Unido que gostam. Mas esse canal é maneiro, né, cara? Eu já visitei alguns canais, gente, não pra fazer essa atividade aí, mas... Era só pra passar água, né? Era só pra não inundar o lugar, né? Agora aqui passa até barquinho, aí é maneiro mesmo. E observar as atividades feitas em um canal, como ver os barcos que passam por ele. E além dos Guslers, existe também Sabia que tinha um nome pra isso, mas ok. Que são idosos que costumam passar bastante tempo observando um canteiro de obras e as pessoas trabalhando. Cara, tá, mas aqui eu vou até defender o senhor, cara, que eu também gosto de ficar vendo obras, sabia? Eu gosto de ver construções, mano, então eu acho que eu passo pano pro Zumarel, mano, talvez eu seja um quando ficar velho. Tendo um interesse em específico em construções ou reformas de estradas ou ruas. Esse fenômeno não é muito pra mim, eu gosto mais de construções de casa, de prédios, assim, eu acho maneiro. Pode ser visto principalmente na Itália. Ok, acho maneiro, não vou julgar, mano. Musca depicta. Esse é o nome de um fenômeno visto em pinturas renascentistas feitas entre o século XV e XVI, onde o autor da pintura deliberadamente coloca uma pequena mosca no quadro. A presença da mosca é vista tanto em retratos quanto em quadros de natureza morta, mostrando frutas e outros alimentos. Não se sabe exatamente qual é o propósito destas moscas nas pinturas, abrindo espaço... Tipo uma gracinha
cabecinha dos caras, né, da época. Teorias que dizem que a mosca pode representar a mortalidade, a corrupção ou o pecado, né? Tendo assim um significado. Mas também pode ser um baita overthinking do caramba, né, cara? Às vezes os caras só tinham mania de desenhar uma mosca por zoas, né, cara? Ô, vamos colocar tudo numa mosca aí pra ver o que os caras vão pensar, né? Religioso. Sendo que muitos dos retratos em que a mosca está presente está retratando uma pessoa que já estava morta quando o retrato foi feito. Porque a mosca vem atrás de coisas, bom, sei lá, que num corpo tá podre, vem moscas, né? Então pode ser isso, né? Pra colocar larvas, né? Dando a ideia de que a mosca indicava podre, né? Um retrato pós-mortem. Porém, além disso, é especulado também que os artistas representavam essas moscas na pintura para meio que demonstrar suas habilidades de desenho e pintura. Também, né, cara? Porque, cara, mano, é uma bizarrice do caramba. Imagina o cara pintar uma mosca, cara, no pincel, né, cara? É uma maluquice do caramba, né? Eu acho essas pinturas à mão, assim, coisas realmente inacreditáveis. Já que as moscas eram bem pequenas nas pinturas, mas ainda assim eram bem detalhadas, demonstrando um alto nível técnico do artista. Absurdo, né? É simplesmente absurdo. Que isso? Um bungee jump? Nagi-Hou, ou mergulho na terra, é uma atividade ritualística praticada por habitantes nativos da ilha de Pentecostes, no Vanuatu. Essa prática ilha de Pentecostes? Caramba! No início da temporada de colheita. Não é bungee jump, sei lá como é que é o nome disso aqui, mano. Entre os meses de abril e junho. E se trata de um homem tendo que subir uma torre de 20 a 30 metros, feita de madeira, e pular da torre em direção. Não teria coragem de jeito nenhum, né, cara? É o que eu falei pra vocês nos vídeos recentemente aí, né, cara? Eu não faço nada aí que seja nesse nível de arriscado mais, cara. Depois de ver a parada do balão, de avião aí, cara, só entra se for realmente última opção, cara. Eu gosto de fazer passeios mais tranquilos, tô de boa. Chão, com apenas alguns cipós o prendendo no tornozelo, que faz com que ele não se colida no chão, mesmo chegando bem ai, mas machucou. O Nagi-Hou é considerado pelo povo como um rito de passagem para os mais jovens, que quando eles praticam esse Nagi-Hou, eles transicionam da juventude para aí, cara, sei lá, a vida adulta. A prática... Pode deve machucar a perna pra caramba, né? Porque, tipo assim... o bagulho deve puxar, né, na hora. As crenças do povo também assegura as boas colheitas durante a temporada. E essa prática é muito parecida com o bungee jump, sendo considerada uma precursora dessa atividade. Faz sentido, é igualzinho, né, mas assim, não precisa nem dizer, né, gente, que não pratiquem bungee jump, não pratiquem nada disso, né, cara, vão a restaurantes, a parque, a museus, né, cara, uma atividade muito mais legal aí, cara, confesso, uma atividade muito mais cozy pra vocês, se querem uma palavra aí maneira, né, cara? E você ainda vai estar correndo menos risco de vida. Esse nome que você está vendo aí, que eu não vou pronunciar, foi o nome dado a um prato fictício que apareceu em uma comédia grega chamada As Mulheres da Assembleia, escrita em 391 a.C. por um autor grego chamado Aristófanes. Esse prato que aparece na história seria um prato que teria diversos ingredientes, como peixe, carne e diversos tipos de molho. O nome desse prato é considerado pelo Guinness Book a palavra mais longa já mencionada na literatura. Mas é uma palavra inventada, né, também, né? Tipo assim. 170... É tipo, se eu criar um livro e criar uma palavra lá, tipo, não é quer dizer que significa algo letras mesmo. E 78 sílabas. É porque eu acho que nunca foi usado por ninguém, tirando o Aristófanes, né? No grego antigo e 183 caracteres no alfabeto latino. A palavra descreve um prato altamente composto que inclui todos os tipos de ingredientes conhecidos. Caraca, todos! Da época, né? Ah, mas assim, gente, não falei, eu acho que é um pouco roubar isso daqui, sendo bem sincero, sabe? Porque, pô, de brincadeira, né? Ok. Let's go, camada 3, tá maneiro, hein, gente? Que isso, time de basquete? Washington Generals, esse eu nunca ouvi falar, hein? Pô, mas parece pra caramba time genérico do FIFA, né, cara? Não sabia que tinha time genérico na NBA também, americano, mano. Que não está presente nas grandes ligas do país, como a NBA. Na verdade, por grande parte da sua história, o Washington Generals disputou partidas com apenas um outro time, o Harlem Globetrotters. Partidas já ouvi falar, mano. Mas o Harlem Globetrotters é tipo uns caras que fazem... Bom, posso estar errado aí, não. Posso estar errado, não, eu tô certo, cara. Eles fazem, tipo, apresentações, assim, né? Eles fazem uns trick shots, assim, com
de basquete, tá ligado? Eles fazem umas paradas meio doidas aí, enfim. De exibição, e não valiam para nenhuma liga. Nestas partidas, os atletas dos Generals deixavam os jogadores do Globetrotters livres para fazer jogadas ensaiadas para divertir o público. Como se toda partida fosse um grande teatro, tipo um WWE do basquete. Com isso, ao longo dos anos... Respeita minha WWE, ô semideus. Eu vi esse rancor na sua voz, hein, cara. O Washington Generals perdeu possivelmente centenas de vezes para o Harlem Globetrotters, mesmo que o time tenha jogadores até que competentes. Mas apesar disso, existem relatos que falam que os Generals teriam ganhado dos Globetrotters pelo menos 6 vezes, mesmo que não exista um histórico da disputa entre os dois times. O Washington Generals foi fundado em 1952 por um ex-jogador de basquete chamado Louis Klotz, que também é conhecido como Red Klotz, com o objetivo inicial de ser o adversário dos Harlem Globetrotters. E o próprio o objetivo desde o início, era esse, né? Caramba. Já jogou pelo time. E ao longo dos anos, o Washington Generals foi conhecido por diversos outros nomes, como o Boston Shamrocks ou New York Nationals. E mesmo com a ligação com só nome genericão, né, cara? Que é ridículo. O Washington Generals ainda era considerada uma franquia independente até o time ser extinto em 2015, um ano após a morte do Klotz. No entanto, já em 2017, a empresa dona do Harlem Globetrotters, o rival histórico do time, comprou o Washington Generals da família do seu fundador, revivendo a franquia. Revivendo como os palhaços do circo, né, cara? Sacanagem isso daí, né, gente? Não acho isso maneiro, não, cara. Na verdade, esses esportes americanos eu acho zoado, esse lance de não ter rebaixamento nem nada, né? Ser sempre os mesmos. É duro, cara. É maneiro, galera. Você tem essa visão de liga e tal, que são os times que estão ali marcados, são aqueles ali e tal. Você tem um controle maior, só que, tipo assim, eu acho zoado que você tem pouca diversidade nos times, sabe? Você podia ter uma variação maior e tudo mais, né? Sei lá. Pouca representatividade de lugares, sabe? Os Homens Sábios de Gotham. Esse é o nome pelo que ficou conhecida uma lenda que está relacionada à vila de Gotham, localizada em Nottinghamshire, na Inglaterra. Segundo a história, durante o século XII, o rei João, que governava a Inglaterra, o João sem terra, queria construir uma moradia nessa tal vila de Gotham. Algo que os moradores de lá não queriam, já que a presença da corte real na vila aumentaria em muito o custo de vida lá. Logo, eles tiveram uma ideia para afastar o rei da vila. Toda vez que um representante real chegava a Gotham, os seus habitantes começavam a se passar como estúpidos, se envolvendo em tarefas bizarras e sem sentido, como tentar afogar um peixe na água. Tudo isso para que eles parecessem insanos o suficiente para que o rei não quisesse morar na mesma cidade. É uma ideia sábia, porém ousada, né? Com esse comportamento peculiar sendo reportado para o rei, ele mudou de ideia em relação a ir morar em Gotham, livrando o povo destas despesas reais. Ok, deu certo a tática, hein, cara. Às vezes é só você se agir da forma mais besta possível que funciona, mano. Eita. Lichtenberg. Lichtenberg é um país fictício que foi criado por um usuário do Twitter chamado Gaspard Hoxler em 2022 para satirizar a ideia de que os estadunidenses não têm muito conhecimento de geografia, dizendo que um americano médio não conseguia dizer qual era o nome do país destacado na imagem, sendo que essa eu realmente não sei, massa de terra colada ao oeste da Península Ibérica não existe de verdade, e se trata do território Obrigado por nos avisar, Semideus. A maioria da galera que tá assistindo esse vídeo aqui, de fato... Lichtenberg. O país fictício viralizou com outros usuários. Podia ter um nome... mas é que é num lugar muito aleatório. Se fosse no meio dos Balcãs, a galera realmente acreditaria, né, cara? Agora, se fosse na The Arab Wall, caramba! Tem uma lore, mano. Adicionando mais detalhes à lore de Lichtenberg, como a sua bandeira, as suas regiões e a sua capital, que se chama... não faz nem sentido, tipo assim, por que o lugar...
se chama... Nossa, tem Gotham de novo ali, né? Por que o lugar se chama... Tipo assim, por que é um nome meio alemão pra frente da Península Ibérica? Além fica lógico de criarem disso. uma cultura... E essa bandeira aí, que é a águia romana em cima, com um N embaixo, com ele sendo mencionado até por empresas, organizações oficiais e políticos, como a organização das Olimpíadas de Paris de 2024, que afirmou em um certo momento que Lichtenberg participaria dos jogos. Ok, né? Achei engraçado. Nossa, o que é isso daí? Harry Potter e os métodos da racionalidade. Essa é real isso daí, cara? Fanfic de Harry Potter, que foi escrita por uma pessoa bem diferente do padrão de pessoas que escrevem fanfics, sendo um trabalho do Eliezer Yudkowsky, conhecido por ser um pesquisador de inteligências artificiais e pelos seus estudos na área da ética e da escrita racional. Caraca, eu não consigo ver onde Harry Potter vai encaixar nisso. Ele publicou essa fanfic no site fanfiction.net entre fevereiro de 2010 a março de 2015. E em sua história, a tia do Harry Potter, a Petunia Evans, se casou na verdade com um professor de Harry Potter, Oxford, gente, que começou a educar Harry em sua própria casa, o introduzindo no campo da ciência e do pensamento racional. Logo quando o personagem finalmente é chamado para Hogwarts, ele acaba por enxergar a magia do mundo dos bruxos por uma lente científica e racional. A obra foi criada principalmente para passar aos leitores conceitos como método científico e filosofia de uma forma até que é interessante, cara. Não é zoada a ideia não, hein, cara. Pra uma fanfic, né, cara? Ok, achei até maneiro. Achei o conceito interessante. Caramba. Achei que ia ser uma maluquice do caramba. Enfim, gente, camada 4, mas antes de irmos pra lá, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo, tá bom? Vai estar me fazendo aí muito feliz. Além disso, gente, se torne membro caso queira vídeos novos aí, vídeos exclusivos. E também entre na comunidade do canal no Discord lá, que você vai estar, tenho certeza que você vai estar se divertindo, vai estar podendo conversar aí comigo todo dia, tá bom? Além disso, também entre no meu canal 2 lá pra ver o vídeo que eu postei, que tá bem legal, tá? Bora. Camada 4. Ok. Robert Shields. Robert Shields foi um ministro e professor de inglês norte-americano que nasceu no estado de Indiana em 1918 e ficou conhecido por ter escrito um dos maiores e mais detalhados diários pessoais de todos os tempos. Robert começou a escrever sobre o que acontecia na sua vida em 1972 e ele atualizava o seu diário todo dia de forma cronológica, detalhando cada 5 minutos de sua vida, escrevendo sobre os seus sonhos e observações. Que loucura, isso aqui é loucura também, né, cara? Caramba. Mundanas que ele tinha ao longo do dia. O cara quis ter um registro completo da vida dele. Até ele lavava os pratos. Ele dedicava 4 horas por dia para escrever no seu diário. Não, isso aqui o cara passa mais tempo escrevendo no diário do que vivendo, né, cara? Qual que é a ideia por trás disso? Ele considerava isso uma forma de deixar um legado escrito sobre sua vida. Ele continuou escrevendo até o ano de 1997, quando ele foi impossibilitado de continuar escrevendo, quando ele sofreu um AVC. Em 97, ele já tinha escrito mais de 37 milhões de palavras para o seu diário, se tornando assim uma das maiores peças de literatura da história e também um dos maiores diários já escritos. Robert veio a falecer 10 anos depois, em 2000. Não, eu acho maneiro, eu tô pensando em escrever um diário, cara, porque eu acho realmente maneiro essa ideia de você ter registrado a sua vida ali, né, cara, porque é muito mais do que... Porque, tipo assim, é legal de você pegar pra reler daqui 10 anos e pensar no que você... Pensar no que você pensava um tempo atrás. Tô pensando seriamente, cara, eu acho que eu vou comprar um caderno novo e vou começar um diário, cara. Acho que até faria bem pra mim escrever todo dia antes de dormir um pouquinho, cara. Eu acho que seria bem legal. Vou investir nisso, cara. Não vou fazer essa loucura de ficar 4 horas escrevendo, mas eu quero ter um resumo bastante grande, sabe? Escrever, sei lá, mano, quase uma página por dia. Seria irado, né? Pra você ter esse registro da sua vida. E seu extenso diário está preservado na Universidade do Estado de Washington. Irado, mano. Que bom que guardaram, né? Duro o cara fazer isso, tudo isso pros caras jogar fora, né? A família jogar fora quando o cara falecer, mano. Tacar fogo, né? A Wikipedia em escocês.
Dentre as centenas de versões da Wikipedia que existem, que abrangem praticamente todas as línguas existentes, existe uma Wikipedia que está escrita na língua escocesa, que também é conhecida como a língua anglica escocesa. Ok, e qual o problema disso? Uma língua que surgiu e é falada na Escócia, sendo uma das duas línguas nativas da região, com a outra sendo o escocês gaélico. A língua escocesa surgiu na região há cerca de 1000 anos e é considerada uma língua bem próxima do inglês, também sendo considerada uma língua... Parece inglês antigo, né? O escocês, você olhando ele assim, parece inglês antigo, mano. Perigo de extinção, com menos de 100 mil falantes. Nossa. E por causa disso, a Wikipedia da língua não tinha muitos artigos, mas isso começou a mudar quando um usuário começou a fazer diversas edições nessa Wikipedia em específico, com esse único usuário assim criando ou editando mais de 20 mil artigos para a Wikipedia em escocês. Impressionante. E com isso você deve estar pensando que essa pessoa é esse grande mestre, muito para que essa língua fosse preservada de alguma forma, também podendo divulgá-la mais com essa enorme quantidade de artigos. No entanto, isso não poderia estar mais longe da realidade. O usuário que editou esses mais de 20 mil artigos era conhecido na Wikipedia como Amaryllis Gardner, que aparentemente é um brownie, what the fuck, que isso, cara, Escócia, mas sim um adolescente dos Estados Unidos que decidiu escrever tradutor, esses artigos para o Wiki em específico, mesmo que ele não falasse a língua. Na verdade, ele não tinha praticamente conhecimento nenhum sobre ela. Logo, por causa disso, os seus artigos, em grande parte, são em um inglês que tenta emular o sotaque escocês. Pô, ninguém tinha percebido isso, cara. Algumas palavras em escocês que ele encontrou em um dicionário online da língua, ignorando em grande parte a gramática do idioma. Ele fez tantos artigos para a Wikipedia que ele se tornou um dos administradores dela. Isso tudo só foi exposto lá por volta de 2020, quando um usuário fez um post no subreddit da Escócia apontando o fato me chamar. De a maioria dos artigos da Wikipedia em escocês estarem escritos de forma errada, com o caso até mesmo começando a ser coberto pelos veículos de notícia. E isso era bastante sério para a língua, já que a Wikipedia é um dos principais lugares para consulta da língua escocesa. E essas edições um dos principais lugares para consulta da língua escocesa. Né? E essas edições gramaticamente erradas fizeram algumas pessoas ao longo dos anos terem uma visão equivocada do que era a língua escocesa, achando que ela era mais próxima do inglês do que a língua realmente é. Com isso, uma massiva revisão da Wiki foi feita, em um esforço conjunto da comunidade. Pô, mas é doideira, né, cara? Não tem um cara pra ficar olhando isso daqui, né? Eu acho que até hoje eu não entendo como a Wikipedia dá certo, né, cara? Como assim, né? É porque que nem uma Wikipedia brasileira tem gente olhando, né? E a Wikipedia da Escócia não tinha absolutamente ninguém vendo. Por isso que o cara conseguiu fazer essa maluquice, né? Da Wikipédia global com reais falantes da língua. Com essa revisão, a Wiki reduziu muito os artigos presentes nela, indo de 55 mil artigos para cerca de 40 mil. Caraca, perdeu 10 mil artigos. Doideira, né, mano? Dá pra ligar que o moleque trabalhou, né, cara? Alguém preservou isso daí em algum lugar, né? Na internet archive, né? Foi um homem croata que trabalhava como professor de música, que ficou popularmente conhecido como o homem mais sortudo ou o mais azarado do mundo, dependendo de como você vê. Afinal, ele supostamente já sobreviveu a diversas situações de quase morte. Dentre as suas diversas histórias, existem casos como em 1962, o trem que ele estava viajando ter descarrilhado e caído em um rio, afogando 17 dos passageiros. Caraca. Sei lá que milagrosamente sobreviveu a esse acidente. É algo bastante específico, né? É bem aqueles casos de a tua hora, né? O braço quebrado. Ele foi contra isso, mano. E uma hipotermia. No ano seguinte, em 1963, ele estava viajando no único voo de avião que ele fez na vida. Nesse voo, mano é a Chloe de Life is Strange, teria sido né? sugado por uma porta que estava aberta da aeronave e sido jogado para fora do avião. Não, tô zoando, cara, isso aqui é, pô...
Ele sobreviveu Cano aposta, ter cara? caído em cima de um palheiro. Não é possível, cara. Isso aqui não existe. Que isso, cara? O velho é... Isso aí não faz sentido nenhum, cara. O velho deu um salto de fé do avião, cara. Ele sobrevivido a 2 acidentes de carro, um em 1970 Caraca, e outro em 1973. O velho tem o corpo fechado mesmo, né? Caraca. Dos carros pouco tempo antes deles explodirem. Ele também foi atingido por um ônibus em 1995 e saiu desse acidente só tendo fraturas leves. E já no ano seguinte, em 1996, seu carro caiu de uma curva de montanha, despencando. Mas também o velho gosta de se colocar. Mas também como é que se fica em tantas situações de quase morte, né, cara? Caramba, que doideira. Após a mureta de proteção ceder. Sei lá que foi arremessado do veículo enquanto ele caía e ele se salvou se agarrando em um galho de árvore próximo. Eita. Mas depois de todas essas situações de quase morte, aos seus 73 anos, em 2003, Selak ganhou na loteria, ganhando um prêmio de aproximadamente 900 mil euros, com ele usando boa parte do dinheiro que ele ganhou para ajudar parentes próximos. O velho era rabudo, né, como dizem os mais velhos, o Selak veio a falecer bem recentemente, em 2016, e apesar tem certeza? História fantástica. Ainda existem dúvidas se algum dos casos em que sua vida... Também, aquele lá do cara cair em cima de uma palha, ela deu um salto de fé do avião, me parece meio bizarro mesmo, estava em risco, realmente aconteceram, como é o caso da queda do avião em 1963, que não possui nenhum registro. Estranho, realmente, né? Desconfio um pouco. Vesna Vulovic. Eita. E um caso parecido com o anterior se trata da Vesna Vulovic, uma comissária de bordo sérvia que é conhecida hoje por ser a pessoa que sobreviveu à queda mais alta sem paraquedas, caindo de uma altura de 10.160 avião, né? Caraca, metros. Mano. Isso aconteceu em 26 de janeiro de 1972, enquanto ela está... Imagina, cara, a mina quando cai do avião assim pensa, vem na mente dela, agora já era, né, cara, só fazer os... Só desespero e não tem. E ela consegue sobreviver ainda, né? Tava trabalhando a bordo do voo 367 da JAT. Loucura, né? Imagina os pais dela recebendo a ligação, ó, tua filha caiu do avião, né? Todo mundo chorando, não sei o que, de repente ela aparece viva. Uou! Principal companhia aérea do país, que partiu de Estocolmo, na Suécia, e tinha como destino o aeroporto de Belgrado, na até então Iugoslávia, atual Sérvia. Porém, dentro desse voo existia uma bomba dentro de uma maleta que estava no compartimento de bagagens do avião. O governo iugoslavo acreditava que esse dispositivo foi colocado no avião por nacionalistas croatas, porém os autores nunca foram identificados. Essa bomba foi acionada enquanto o avião sobrevoava a Tchecoslováquia, fazendo ele partir no meio no ar. Vesna foi a única sobrevivente desse atentado que tirou a vida dos outros 27 passageiros, com ela conseguindo sobreviver a uma queda de mais de 10 como que ela sobreviveu nisso? Ela caiu numa palha também? de altura, com ela fraturando o crânio e ficando 27 dias em coma. Com isso, ela também ficou mais de um ano internada no hospital, até ter uma surpreendente recuperação, com ela se tornando uma heroína nacional na Iugoslávia. Maneira. Ela continuou trabalhando. Vou negar que a mina é maneira, hein, cara? Na JAT até o início dos anos 90, quando ela foi demitida da companhia após ela participar de protestos anti-governo durante a dissolução da Iugoslávia, sendo ela uma ativista pró-democracia. Porém, ela passou seus últimos anos reclusa, sofrendo bastante da culpa do sobrevivente. Além disso, nessa época também, ela acabou se divorciando. Vesna Vulovic... Nada a ver, né, cara? Pô, a mina tem uma história de vida irada. Sobreviveu a uma queda dessa e vai querer botar a culpa nela mesmo, sendo que ela recebeu um verdadeiro milagre, né, cara? Um presente aí da vida, né, cara? Ela deveria estar feliz, né, por estar viva e ficar triste porque ela sobreviveu, né? Não consigo entender. Veio a falecer em 23 de dezembro de 2016, aos 66 anos, na cidade de Belgrado. Que triste, hein, cara? Que final de vida triste pra uma pessoa que teve tanta sorte na vida, né? Caramba. Ok. Bem que assim, né, que ela viveu, falar que ela faleceu jovem é tenso também, né, cara, que ela viveu aí 40 anos de bônus, por assim dizer, né, cara, infelizmente era pra ela ter rodado há muito tempo, né,
conseguiu sobreviver ainda por esse A tempo. teoria Boal. Esse é o nome de uma teoria que especula sobre o surgimento da linguagem na humanidade, que era debatida por figuras como o Jean-Jacques Rousseau, que teorizava que a língua humana surgiu dos humanos primitivos, fazendo sons semelhantes a onomatopeias, onde eles tentavam imitar sons da natureza, como barulhos feitos eu sinceramente não sei, mano. por animais que... eu acho que por animais faz sentido, cara. Agora... por, tipo assim, bold, bater, sabe? Eu não sei se faz tanto sentido. Ao longo do tempo se desenvolveu para, de fato, palavras mais complexas. Essa teoria não é muito considerada e possui diversos críticos na história, sendo um deles o filólogo Max Miller, que nomeou a ideia como a teoria Boal, dando um nome bem esquisito e até cômico para a ideia que ele não concordava, remontando à ideia das onomatopeias, que também liga essa teoria com outras ideias semelhantes com nomes bizarros dentro da linguística, como a teoria Ding Dong, que comparava seres humanos com sinos que reverberavam sons que eles ouviam. Uma coisa que eu já ouvi falar, mano, é que as linguagens mais antigas de todas da humanidade realmente utilizavam de sons tipo... Você tem até tribos na África que usam até hoje esse tipo de linguagem, que é um dos mais antigos de todos, né, mano? Natureza, assim desenvolvendo a linguagem. Também tendo a teoria Pupu, que diz que a linguagem surgiu a partir de sons involuntários que o ser humano faz em reação a alguma coisa. Existe essa possibilidade, cara. Você pode ver uma criança aí, mano, ela fica falando um monte de coisa, cara. Ela não fica... Tudo bem que ela tá tentando imitar o que a gente fala, né? Mas ela fica falando, ela fica... E dessa daí, provavelmente os adultos daquela época falavam algo parecido com isso. Daí foram-se, apontava ali, bow, pra alguma coisa. E daí as pessoas começaram a chamar aquilo de bow, sabe? O som do choro ou grunhidos gerados por algum tipo de dor. Mas é um processo muito lento e demorado, né, cara? Não acho que tenha sido do dia pra noite isso daí, mano. Corbin Bleu. Corbin Bleu é um ator americano que é mais conhecido pelo seu papel na popular série de filmes High School Musical. Não vejo há milhões de anos isso, hein, gente? Ele interpreta o personagem Chad. O High School Musical é provavelmente o único papel de grande destaque que ele já fez, mesmo já tendo trabalhado em outros projetos. Mas você deve estar se perguntando o porquê esse ator específico está nesse iceberg e por que ele está tão baixo nele. Bem, isso se dá já que a página do Corbin Bleu na Wikipedia é uma das mais curiosas que existem. Afinal, mesmo sendo um ator que não é tão conhecido assim, o seu artigo na Wikipedia foi traduzido, por incrível que pareça, em mais de 200 idiomas. Atualmente, tem latim, o seu artigo né, está disponível em 215 línguas diferentes. Para você ter uma noção, há alguns anos atrás, o artigo do Corbin Bleu era um dos artigos mais traduzidos da história da Wikipedia, com ele sendo a terceira pessoa com mais traduções em todo o site, estando atrás apenas de figuras como Jesus e o Barack Obama, que era presidente dos Estados Unidos na época, o que tecnicamente colocaria o Corbin Bleu como sendo a terceira pessoa mais conhecida ou relevante na história, o que não faz muito sentido na vida real, como você não sabe, High School Musical é um filme bastante popular. Apesar dele ter aparecido em um filme popular, existem milhares de pessoas mais conhecidas. É uma piada, isso é uma piada dos caras da Wikipedia, isso daí, né? Que ele, vamos combinar. E esse caso fica mais esquisito quando você nota que o ator tem páginas em Wikipedia de línguas artificiais, como é o caso da língua Volapük, que foi uma língua criada por um padre alemão no século XIX, e em línguas indígenas ou dialetos que são falados por pouquíssimas pessoas, como é o caso... Mas também assim, vamos ser sinceros, né, cara? Pô, é um artigo que é 3 palavras, né? Qualquer um escreve isso daqui, né, cara? Pô, tá de sacanagem, né, cara? Cheyenne. Eu escrevo isso daqui se eu pesquisar, né, cara? Falada por um povo nativo americano. Mas por que o Corbin Bleu de todas as pessoas tem tantas traduções na Wikipedia? Bem, parece que existe um usuário no site que é conhecido tanto pelo nome Chase Watson quanto o nome Zimmer611, que aparentemente é uma pessoa que é
obcecada pelo Corbin Blue e também tem um interesse muito grande por línguas, que decidiu juntar esses dois interesses e traduzir o artigo do Corbin Blue para mais cada um com seus passatempos, né? Não ferindo ninguém, não fazendo mal a ninguém, que mal tem, né? línguas. Aparentemente, esse usuário dado aos seus números de IP é lá da Arábia Saudita, sendo que o artigo em árabe do Corbin Blue é um dos mais, se não o artigo mais detalhado sobre o ator, indicando assim a possível origem desse tradutor misterioso. Ok, né? Cada um com seus desejos, né? Não, quem sou eu pra julgar? Tudo bem, né? Seed Feeder. Seed Feeder é o pseudônimo de um artista anônimo que contribuiu com diversas artes para a Wikipedia, com suas artes sendo usadas para ilustrar certos artigos. Mas o que diferencia ele de outros artistas que contribuem para o site é que suas artes não eram nem um pouco convencionais. Afinal, ele fazia desenhos mais 18, representando atos carnais para ilustrar artigos sobre sexo para a Wikipedia. Ok, Wikipedia faz parte. Páginas específicas 18, sobre claro posições do ato. Obviamente por causa da natureza mais 18. Eu nunca tinha ido tão longe assim. Dos seus desenhos, eu só posso mostrar alguns poucos desenhos dele aqui no vídeo. Ele contribuiu para a Wikipedia de 2008 a 2013, mais ou menos, produzindo cerca de 40 desenhos, com ele fazendo essa última ilustração de despedida e depois disso simplesmente sumindo da internet, com até hoje a gente não sabendo quem realmente era ele, mas os seus desenhos ainda estão presentes em alguns artigos do site, e novamente eles são bem explícitos, então se você for atrás é por sua própria conta e risco. Ok. Engraçado, vai. Ah, tô brincando. Mas já, não. Tava da hora, mano. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns artigos estranhos e não usuais. Ok, gente. Eu fico triste de ter acabado tão rápido esse vídeo. Não falei tanto quanto eu falo normalmente, mas é porque é um vídeo que eu acho que não tinha tanto a ser falado, assim. Era mais curtir a vibe, curtir o momento e dar risada e se divertir com esses tópicos aí. Não teve nada muito pesado, era mais coisas divertidas. Acho que foi bem legal a reação aí. Espero de coração que vocês tenham gostado e tenham animado o dia de vocês, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.